Quanto um advogado criminalista cobra? Bom, primeira coisa que eu quero te explicar é que é possível você encontrar advogados criminalistas cobrando pelo mesmo tipo de diligência valores extremamente distintos. Eu vou te explicar por quê e vou te dar também algumas dicas caso você seja advogado criminalista em relação à cobrança. Combinado? Eu sou Cristiane do Preço, sou advogada criminalista, atuo em vários estados, mas principalmente no Rio de Janeiro. Sou sócia do escritório do Pré-Pessoa Advogados Associados e coordenadora e mentora de jovens advogados em cursos preparatórios para advocacia criminal no Instituto Direito Penal Brasileiro. O link estará abaixo desse vídeo. Bem, vamos lá. Primeira coisa que o advogado ele deve ter como base para os seus honorários mínimos é a tabela da OAB. Portanto, você sempre deve buscar, você pode fazer essa busca diretamente no site da OAB ou você pode no Google digitar tabela OAB, o seu estado. Então, por exemplo, como eu procuraria aqui no Rio de Janeiro? Tabela OAB RJ 2023. Estou gravando esse vídeo no finalzinho de 2023. Eu vou encontrar o link para a tabela de honorários mínimos. Isso não quer dizer que o advogado ele não possa cobrar além desse valor, mas ele não deve cobrar abaixo desse valor. Eu quero te dar algumas dicas também sobre cobrança de consulta e outras questões que são extremamente importantes. Bom, por que existe uma discrepância, uma diferença tão grande entre valores? Porque isso vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, a experiência, o renome, a construção de autoridade daquele advogado criminalista que vai atender o cliente, que vai atender o familiar. Então, você pode estar sendo atendido por um advogado que já é muito conhecido no mercado, que já atuou muito naquelas causas, que tem muitos cases de sucesso naquele caso, que é parecido com o do cliente que está procurando aquele profissional e, logicamente, toda essa experiência, toda essa construção de carreira, todo esse investimento que o advogado fez para ter toda essa qualificação, lógico que isso vai refletir sim nos honorários. Aliás, nós sabemos que isso acontece com todos os profissionais, não é verdade? Isso acontece com engenheiros, isso acontece com médicos. Na advocacia criminal, logicamente, não será diferente. Então, se você é advogado criminalista, por exemplo, é sempre bom você construir o seu nome, você construir uma autoridade com vistas justamente em ser aquele advogado que um dia vai poder sim cobrar além da tabela da OAB, e os clientes eles não vão entender que estão tendo nenhum tipo de prejuízo em pagar mais ao advogado, muito pelo contrário. Eles vão sentir segurança e vão entender, eles vão perceber o valor. Quando eu falo valor, eu não estou falando de preço, eu estou falando do valor do trabalho daquele profissional, do valor de ter aquele profissional atuando em uma causa. Por quê? Porque ele é uma pessoa notadamente experiente, ele é uma pessoa que de repente escreve obras sobre aquele assunto, palestra sobre aquele assunto, ministra aulas sobre aquele assunto, ou seja, ele é um especialista naquilo que ele faz. Eu vou te mostrar aqui a tabela da OAB, eu fiz essa busca no Google, tabela OAB RJ, e aí, logicamente, nós vamos ter várias áreas de atuação. Eu fui aqui para a parte de advocacia criminal. Então, olha, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, se nós falarmos no acompanhamento de um inquérito policial, qual é o valor mínimo que o advogado deve cobrar? R$ 4.836,18. E, logicamente, tem todas as outras situações, né? Ação penal privada, então imagina que alguém procurou o advogado porque foi vítima de um crime contra a honra, por exemplo. Então, uma briga no prédio, a pessoa foi xingada e procurou o advogado para que o advogado oferecesse uma queixa-crime por um crime de calúnia, de difamação, de injúria. Quanto que esse advogado ele deve cobrar para acompanhar essa ação penal, para elaborar essa queixa-crime? R$ 9.672,37. E aqui tem todo o restante, tá? Você vai ver que tem bastante coisa, tem atuação também em execução penal, tem pedido avulso. Então, exemplo, alguém contratou o advogado durante a execução penal para fazer um pedido de livramento condicional, não contratou para acompanhar o processo de execução inteiro. Então, quais são os honorários mínimos nesse caso? R$ 7.772,44. Aqui tem outras medidas criminais. Então, tem, por exemplo, o valor recomendado mínimo, né, para o habeas corpus, e aí vem cada uma das situações aqui, perante o juízo de primeira instância, perante o Tribunal de Justiça, porque, afinal de contas, nós temos várias situações de habeas corpus. Então, veja que nós temos aí na tabela da OAB, e, logicamente, em cada região, essa tabela ela pode ser diferente, você pode buscar em outro estado e encontrar preços distintos desses aqui, mas isso aqui deve ser parâmetro para o mínimo que o advogado deve cobrar.
Logicamente que esse valor, né, muitos advogados perguntam assim para mim na mentoria, no curso de prática na advocacia criminal: Cris, mas eu devo cobrar consulta, não devo cobrar consulta? Olha, eu cobro consulta aqui no escritório. Como eu faço? Eu cobro a consulta do cliente e eu explico para o cliente: olha, nós vamos fazer a consulta, eu vou te dar todas as orientações, te explicar inclusive os cuidados que você precisa ter, né? Afinal de contas, mesmo a pessoa, quando vai procurar o advogado, que foi vítima de um crime, ela tem que ter alguns cuidados para de repente ela não virar autora de um outro crime. Ou em casos quando realmente a pessoa ela praticou alguma coisa para que ela não piore a situação dela, como casos, por exemplo, de decretação de medida protetiva, caso de violência doméstica contra a mulher. Então, todos esses cuidados, eles são muito importantes de serem passados ao cliente numa consulta. E aí eu explico para o cliente: olha, se nós fecharmos o contrato de honorários para eu efetivamente atuar nesse caso, eu vou pegar esse valor da consulta e vou abater do valor de honorários. Caso contrário, o cliente vai pagar tão somente a consulta, caso ele não queira fechar comigo, queira fechar com outro advogado. É importante, sim, o advogado cobrar pela consulta. Primeiro, que é o trabalho, né? Nós demandamos tempo, nós demandamos todo o nosso conhecimento, orientação para o cliente. Então, é muito importante que haja essa cobrança da consulta, sim. E, logicamente, você vai avaliar na tua região, vai avaliar a tabela da OAB, vai avaliar outros fatores que a gente conversou aqui, para que efetivamente se defina qual vai ser o valor cobrado nessa consulta, seja uma consulta presencial, seja uma consulta online. Eu gosto de orientar que depois disso o advogado ele passe, de preferência por e-mail, por escrito para o cliente, uma apresentação do seu trabalho, com o valor dos honorários, com tudo que está incluído, para ficar tudo registrado, e faça o contrato por escrito. Se você já é meu aluno, minha aluna no curso de prática na advocacia criminal, lá nós temos todos esses modelos em Visual Law. Basta você colocar a tua logomarca. Então, tem template de apresentação do seu trabalho, tem modelo de contrato, tem modelo de procuração, tudo o que você precisa para realmente exercer com segurança e com tranquilidade a advocacia criminal. Bom, e parcelamento, como pode ser feito? Olha, hoje em dia você pode ter maquininha, o advogado pode também criar uma conta no PagSeguro, na Pagar.me, vender através de link. Então, isso é muito simples também. Você faz o cadastro em um dia, às vezes você faz o cadastro em algumas horas e você já tem o link ali que você vai passar para o cliente pode, inclusive, parcelar no cartão de crédito, e aí você vai combinar ali com logicamente, a operadora que você fez, né? Em quanto tempo você quer receber, se você vai receber em 30 dias, em 14 dias, em 2 dias, os juros que você vai pagar, e isso facilita muito. Facilita para o cliente, para que o cliente possa fazer o parcelamento, e facilita para que o advogado possa receber aquilo sem ser parcelado quando o cliente parcela no cartão de crédito. Existe parcelamento direto, eu não aconselho muito a fazer parcelamento direto, e eu também não aconselho que você exerça qualquer tipo de trabalho, faça qualquer tipo de diligência, sem que exista pelo menos o pagamento de uma entrada. Isso, inclusive, é muito comum em caso de prisão em flagrante. Portanto, para que você, advogado, saia de casa para atuar num caso assim, o cliente ele já deve fazer um Pix, ele deve pagar isso a você de forma adiantada, para que você possa despender esse tempo e realmente fazer o seu trabalho, fazer o seu atendimento. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me segue aqui no canal, porque tem vídeos diários em direito penal, execução penal, processo penal, e tem aulas ao vivo, todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu espero que você esteja na próxima. Até lá!